Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto, abre um caminho para Yahvé. Na estepe, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Aqui propriamente vem nos trazer a respeito de João Batista. Tanto é, se pegarmos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, no versículo 3, nos traz: Pois foi dele que falou o profeta Isaías, ao dizer: Voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. E é a respeito disso que o Senhor vem trazer para mim e para você. Hoje, precisamos ser como João Batista, meu irmão e minha irmã. Proclamar aqui o nome de nosso Senhor. Prepararmos o território, lançarmos a semente para que ele possa fazer germinar no coração das pessoas que precisam tanto de Deus, assim como eu e você precisa constantemente. Mas para fazermos isso, meu irmão e minha irmã, precisamos ser obedientes. A exemplo de João Batista, e não ter medo das consequências. Meu irmão e minha irmã, ser obediente é ir além, pois é isso que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor quer nos conduzir para águas mais profundas e para voos mais altos. Mas para isso, temos que ser obedientes. Quando não somos obedientes, ficamos estagnados no mesmo lugar. Retemos aquilo que é para passar adiante e ficamos ali com aquilo dentro de nós. E não é isso que o Senhor espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã. Sem a obediência não é possível dar passos. Sem obediência, a palavra ela vira uma palavra morta. Porque o Senhor deseja que eu e você façamos a vontade dele. E para fazer a vontade de Deus, precisamos ser obedientes e não ter medo das consequências. Nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente, tanto é que a palavra nos traz obediente até a morte e morte de cruz. E quando eu estava aqui em meditação, eu tive a visualização de nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação. A obediência dele teve aqui, ó, pregos nas mãos, nos pés. A obediência aqui, ó, teve uma coroa de espinho. A obediência teve cusparada, né, em nosso Senhor. Teve os açoites, ao ponto de ele ficar numa cruz totalmente desfigurado. Não sabiam mais o que estava naquela cruz, de tão obediente que o nosso Senhor Jesus Cristo foi, mas mesmo assim ele cumpriu a vontade do Pai. E falou da boa nova, falou para termos arrependimento, para ter conversão. E é isso que o Senhor espera de mim e de você também, meu irmão e minha irmã. A exemplo de João Batista. João Batista teve a cabeça decepada, né? Teve a cabeça cortada, mas foi obediente, falou a verdade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso é para mim e para você, mas precisamos passar adiante, meu irmão e minha irmã. Não esperamos nós achar um terreno sempre aqui com pessoas dispostas a escutar aqui a palavra de Deus, pois não encontraremos. Muitas vezes iremos falar de Deus sobre olhar desconfiado das pessoas, sobre insultos, sobre julgamentos, pois irão querer falar de quem éramos e não de quem estamos nos tornando na presença de Deus. E para fazer isso, precisamos ser obedientes e não ter medo das consequências. Eu não sei quem você foi um dia, meu irmão e minha irmã, mas isso não importa para Deus. O que importa para o nosso Senhor é quem você está sendo hoje para Ele através da sua obediência. E aqui o que o Senhor nos pede, né? Abrir um caminho para Yahvé. É levar a boa nova. É falar de Deus aos irmãos e irmãs que estão aí perdidos nas drogas, nas prostituições, nos adultérios, nos vícios, né?
conduzir eles a ter aqui, fazer um momento de reflexão sobre si, sobre sua vida, ter arrependimento, crer em nosso Senhor Jesus, deixar o Senhor ser o Senhor de vossas vidas e crerem, se converterem, buscar aqui o Evangelho, retornar para Deus. Mas é preciso obediência, meu irmão e minha irmã. E é essa obediência que o Senhor pede a mim e a você neste dia, sem medo. Ele não só quer que nós sejamos obedientes, muitas vezes do nosso modo, fazendo as coisas para nós e apenas para aqueles que conhecemos. Não. É levar a todos os povos, sem exceção. Isso muitas vezes irá nos custar aqui uma cusparada, né? Sem medo. Irmã Dulce dos pobres. Ah, como eu amo a irmã Dulce dos pobres. Ela foi ali na feira, né? Pedir alimento para os pobres. O feirante cuspiu na mão dela. Ela simplesmente só limpou e estendeu a mão de novo e falou: esse foi para mim, mas e para os pobres? A obediência, meu irmão e minha irmã, é muito mais forte do que eu e você imagina. Imagina, né? A gente chegar para alguém, falar de Deus e receber uma cuspada. Qual será a nossa atitude? Qual será a sua atitude? Será que é de deixar a raiva tomar conta, xingar? Não. A exemplo aqui, né, da irmã Dulce, é limpar. Isso aqui é para mim. É aceitar aquilo que o mundo, né, tem contra nós. Pois foi assim com o nosso Senhor. O que o mundo fez com o nosso Senhor, né? E mesmo assim ele se entregou em obediência. João Batista, exemplo que o Senhor está trazendo hoje aqui, se entregou em obediência. E não ter medo das consequências. Eu e você, meu irmão e minha irmã, que estamos aqui falando de Deus, iremos passar por tantas coisas, assim como já passamos por muitas, né? Muitos apontam para mim e falam que é fogo de palha. Ainda me julgam por quem eu era, né? E falam, daqui a pouco já vai cair, vai ser a mesma pessoa. É só fogo de palha. Só que foi fogo de palha lá na minha conversão em 2018, em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em 2024 e está sendo agora 2025. Só que eu não me importo, eu não conto isso não importa para mim quanto tempo faz. O que importa é o hoje. É ser obediente hoje, é levar a palavra de Deus hoje, sem se importar com as consequências. Sem se importar em falarem que eu sou chato hoje, em falar que eu só quero falar de Deus, em falar isso ou aquilo não me interessa. Olhemos para os santos e santas da Igreja Católica Apostólica Romana, figuras que andaram entre nós nesta terra e foram obedientes, foram martirizados, passaram por consequências também, né? E é isso a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Qual bem tem eu em falar de Deus só para aqueles que eu conheço? Não tem bem nenhum nisso. Mas eu preciso levar a palavra aonde Deus me conduzir. Pedir para Ele que, Senhor, me conduza, não, sem medo. E ser obediente, sem ter medo das consequências. Mas muitos irmãos e irmãs ficam aqui, retraídos, não falam, não vão. Muitas vezes querem terceirizar aquilo que é para falar. Não, o Senhor está pedindo para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Aqui, abre um caminho para o Senhor. A gente fala do Senhor, prepara o caminho, lança a semente. E quem faz dar frutos é o Senhor no tempo dele. Pois propriamente a palavra de Deus nos traz, né? Uma palavra lançada, ela não volta sem produzir frutos. Quando irá dar frutos, não compete nem a mim e nem a você, mas propriamente a Deus. O que compete a mim e a você é sermos obedientes.
Ah, mas eu falei para fulano, ele não quer saber, ele não quer falar, ele não quer nem saber de Deus. Isso não compete a nós também. Aquilo que o Senhor nos pede, façamos. Sem, mas fulano não, isso não compete a nós, meu irmão e minha irmã. Isso compete a Deus. Por isso que nos traz aqui, né, no Evangelho de São João, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Ou seja, compete a nós é levar aqui a boa nova, falar de Jesus, falar do alto preço que ele pagou por mim, por você e por todos, né? Pela remissão dos nossos pecados. Ah, mas a pessoa leva uma vida, ela fala que ela é honesta, que ela não isso, né? Que faz isso, faz aquilo. Ei, um dever civil não tem nada a ver com aquilo de Deus. Entenda bem. Tem o nosso dever aqui, civil, e tem o nosso dever para com Deus. Se a pessoa não quer saber, ela também tem que entender aqui, né? Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, não espere você que não quer escutar a palavra de Deus obter salvação. Se você não quer saber de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Virgem Maria, né? Então não espere salvação aquele que não quer saber de Deus, mas aquele que crê, que anda nos caminhos do Senhor, que paga o preço, que anda em obediência e luta até o fim, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, receberemos a coroa da vitória. Se assim for também da vontade de Deus, pela nossa obediência. Então, meu irmão e minha irmã, paguemos o preço. Sejamos obedientes a exemplo de João Batista. Não ter medo das consequências. Não reter para nós aquilo que o Senhor quer que a gente transmita. E a quem não quiser escutar a palavra do Senhor, não tem problema. Sigamos adiante. Mas que eles saibam que aquele que crê não é julgado. E aquele que não crê já está julgado. Essas palavras não são minhas e muito menos suas. É aqui propriamente palavras de Deus. Amém? Então reflitamos nesse dia, a exemplo de João Batista, a exemplo da irmã Dulce dos pobres, né, que eu falei anteriormente, a exemplo de todos os santos e santas da Igreja Católica Apostólica Romana. Sejamos obedientes. Falar de Deus em qualquer lugar. Não escolher lugares, pois aí eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo uma vontade minha propriamente. E não é isso que Deus quer. Não virar o rosto para os pobres. Falar de Deus a toda a criatura. Não só em lugares que eu acho ali, né, que está. Não, é em todo lugar. Eu já perdi as contas de estar aqui caminhando e Deus falar, fala para essa pessoa isso ou aquilo, e eu ir lá obedecer. Uma vez eu falei para uma mulher, eu estava ali passando numa rua e tinha um bar, e tinha um senhor e uma moça, né, sentada, e a moça estava chorando, mas chorando. E Deus falou para mim, vai falar para ela que eu a amo. Ela estava sentada chorando, eu me agachei ao lado dela e comecei a falar para ela, Jesus te ama. Jesus te ama. E era apenas isso que o Senhor mandava eu falar, não falar outra palavra. Jesus te ama. E ali eu falei àquela mulher. O choro dela triplicou, pois era essa palavra que ela precisava escutar naquele momento, de desespero que ela estava. E quando eu falei, ela se acalmou e eu percebi que o choro não era mais o de anteriormente, mas era um choro de limpeza, de purificação. Sejamos obedientes. Não que a gente não escolha o território aonde falar de Deus, mas em todo lugar e ser obediente e levar a palavra aonde o Senhor nos manda. Amém, meu irmão e minha irmã? Preparemos o caminho para o Senhor. Ele precisa de mim e de você.
mas isso depende de mim, de você, pela nossa obediência. Que sejamos obedientes, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, até o último dia de nossa vida. Amém? Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.